Os Anunnaki e o cronograma proibido da história da Terra. Com base em inúmeras descobertas arqueológicas, artefatos, registro e monumentos encontrados no passado por especialistas, acredita-se que os Anunnaki, sumeriano, aqueles que desceram dos céus, uma civilização extremamente avançada de um planeta evasivo em nosso sistema solar, veio para a Terra pousando no Golfo Pérsico, há alguns 432 mil anos atrás. Nas últimas décadas, numerosas descobertas controversas foram feitas que desafiam os principais investigadores e os seus pontos de vista sobre a história e a evolução humana. Cada vez que escrevemos algo sobre os antigos Anunnaki, nos deparamos com muito desconforto nos leitores, enquanto há aqueles que acreditam firmemente na existência do Anunnaki e sua chegada à Terra pôde explicar muita coisa que os melhores especialistas e estudiosos do não podem. Existem aqueles que acreditam que a antiga civilização Anunnaki nunca existiu e que as civilizações extremamente avançadas nunca existiram na Terra. No entanto, nos últimos anos, inúmeros pesquisadores estão mudando sua metodologia e começando a pensar com a mente aberta. A antiga teoria alienígena astronauta pressupõe que há milhares de anos, mesmo antes da história registrada, nosso planeta foi visitado por astronautas de outro mundo, seres inteligentes com tecnologia, além da nossa própria hoje. Muitos arqueólogos de todo o mundo consideram o atual Iraque como o berço da civilização. Entre 3.500 e 1.900 a.C., o rio Tigre e o do Eufrates eram o lar dos povos sumérios que prosperaram na região. Hoje, quando lemos ou buscamos informações sobre a Suméria e os Anunnaki, ou as pessoas se depararam com o polêmico autor Zecharia Sitchin. Em 1976, o autor Sitchin publicou suas traduções pessoais do textos sumérios em uma série de livros chamado de As Crônicas da Terra. De acordo com Sitchin, as tabuinhas de argila descrevem uma raça alienígena conhecida como os Anunnaki, que veio à Terra para explorar ouro. Sitchin praticamente sugere que extraterrestres visitaram a Terra no passado porque o seu planeta lar precisava de ouro para sobreviver. Com base em inúmeras descobertas arqueológicas, artefatos, registros e monumentos encontrados no passado por arqueólogos e linguísticas, Sitchin indica que os Anunnaki, sumeriano, aqueles que desceram dos céus, uma civilização extremamente avançada de um planeta evasivo em nosso sistema solar, veio para a Terra, pousando no Golfo Pérsico, alguns 432 mil anos atrás. Esta civilização avançada colonizaram o nosso planeta e seu único objetivo era extrair grandes quantidades de ouro. Aproximadamente cerca de 250 mil anos atrás, de acordo com Sitchin, a antiga Anunnaki fundiram seus genes alienígenas com o do Homo erectus e criou uma espécie conhecida como Homo sapiens, obtendo como resultado uma espécie geneticamente bicamerais. No entanto, os seres humanos eram uma espécie híbrida e não podiam procriar, desde que a demanda para os seres humanos como os trabalhadores tornou-se maior, os antigos Anunnaki estariam mais uma vez manipulando a humanidade antiga para que eles pudessem se reproduzir por conta própria. Evidências tecnológicas. Há muito tempo, escavações arqueológicas têm trazido à luz artefatos, ferramentas, máquinas e registros que, por suas sofisticações, surpreendem estudiosos e cientistas. São objetos inexplicáveis para a ciência histórica e acadêmica, a exemplo de, no deserto do Iraque, foram encontradas baterias de argila com eletrodos datadas em 2.500 anos antes de Cristo.
Em uma pirâmide funerária havia um modelo de aeroplano perfeitamente funcional. Mais recentemente, a redescoberta de ouro monoatômico em sítios arqueológicos do Oriente Médio veio reforçar a crença em civilizações do passado altamente sofisticadas. As substâncias monatômicas são supercondutoras de energia em temperatura ambiente e possuem propriedades antigravitacionais. Somente nos últimos anos, o ouro monatômico tem sido investigado pela física. Arqueologicamente, entretanto, o ouro monatômico mesopotâmico é conhecido desde 1889, quando Sir Flinders Petrie demonstrou que o material foi produzido há 3.000 anos atrás. Evidências documentais. O registro histórico documentado sobre a existência e realizações dos Anunnaki começaram a aparecer nos primeiros anos do século XIX. Diversas escavações arqueológicas na Mesopotâmia, atual Iraque, acabaram revelando que aproximadamente 6.000 anos atrás houve uma avançada civilização na Suméria. Centenas de placas de argila contendo informações relacionadas não somente com as questões do cotidiano, a exemplo do comércio, casamentos, ações militares, sistema de cálculos astronômicos, etc., mas também placas com escritas cuneiformes falando dos Anunnakis. Fica evidente que os sumérios sabiam perfeitamente que aqueles aliens eram criaturas vivas de carne e osso. A biblioteca de Assurbanipal, apesar de ter sofrido um incêndio, não perdeu nada de seus documentos feitos de argila, resistente ao fogo. Assim foram preservadas 400 placas cuneiformes que contêm a história de tempos muito antigos, uma espécie de cápsula do tempo, feita de barro cozido. São esses documentos que contam a saga dos Anunnaki. As evidências genéticas. Os registros sumérios localizam o laboratório onde os Anunnaki criaram o Homo sapiens, na região leste da África Central. Coincidentemente, é a mesma área onde foi encontrado o mais antigo DNA mitocondrial, do fóssil que ficou conhecido como Lucy. E ruínas de minas de ouro com mais de 100.000 anos. Parte desses documentos descrevem ainda avanços da engenharia genética. Vale registrar que o rápido progresso da espécie humana sapiens é notavelmente anômalo, face aos milhões de anos que foram necessários para consolidar os membros mais antigos do nicho dos Homo erectus. Eventos antes do dilúvio. 450.000 anos atrás, em Nibiru, um membro distante do nosso sistema solar, a vida enfrenta a extinção com a lenta corrosão da atmosfera do planeta. Deposto por Anu, o governante Alalu escapa em uma nave espacial e encontra refúgio na Terra. Ele descobre que a Terra tem um ouro que pode ser usado para proteger a atmosfera de Nibiru. 445.000 anos, liderados por Enki, filho de Anu, a Terra Anunnaki na Terra estabelecer Eridu Station, Terra 1, para extrair ouro das águas do Golfo Pérsico. 430.000 anos. O clima na Terra é bom, mas Anunnaki chegaram na Terra, entre eles meia-irmã de Enki, Ninhursag, chefe medical officer. 416.000 anos atrás. Como a produção de ouro vacila, Anu chega à Terra com Enlil, o herdeiro aparente, é decidido a minerar para obter o ouro vital na África Austral. Enlil ganha o comando da missão Terra. Enki é relegado para a África. Na partida da Terra, Anu é desafiado pelo neto de Alalu. 400.000 anos atrás, 7 assentamentos funcionais no sul da Mesopotâmia incluem um Spaceport, SIPAR, Centro de Controle de Missões, Nippur, um centro metalúrgico, Shuruppak. Os minérios chegam por navios da África, o metal refinado é enviado para o alto para veículos orbitais tripulados por Igigi.
Em seguida, transferido para naves espaciais que chegam periodicamente de Nibiru. 380 mil anos atrás. Obtendo o apoio dos Igigi, neto de Alalu, tenta aproveitar o domínio sobre a Terra. Os Enlilitas vencem a Guerra dos Deuses Antigos. 300 mil anos atrás, os Anunnaki trabalharam no motim das minas de ouro. Enki e Ninhursag cria trabalhadores primitivos através de manipulação genética da mulher Ap, que eles assumam as tarefas manuais dos Anunnaki. Enlil invade as minas, traz os trabalhadores primitivos ao Edim, na Mesopotâmia. Dada a capacidade de procriar, o Homo sapiens começa a se multiplicar. 200 mil anos, a vida na Terra regride durante um novo período glacial. 100 mil anos atrás, o clima esquenta novamente. Os Anunnaki, os Nefilim bíblicos, para a irritação crescente de Enlil, casam-se com as filhas dos homens. 75 mil anos atrás, a acusação da Terra, uma novidade do gelo começa. Tipos regressivos do homem vagam pela Terra. 49 mil anos atrás, Enki e Ninhursag elevaram os seres humanos de filiação Anunnaki para governar em Shuruppak. Enlil se enfureceu. Desaparecimento de parcelas da humanidade. 13 mil anos atrás, percebendo que a passagem de Nibiru pela Terra vai desencadear uma onda imensa, Enlil faz os Anunnaki jurar segredo à humanidade para manter a calamidade iminente. Eventos depois do dilúvio. 11 mil antes de Cristo, Enki quebra o juramento, instrui Ziusudra, Noé, que construísse um navio submersível. O dilúvio varre a Terra. Os Anunnaki testemunharam a destruição de sua nave espacial em órbita. Enlil concorda em conceder os restos de utensílios e sementes à humanidade. A agricultura começa nas terras altas, Enki domestica os animais. 10.500 anos antes de Cristo, os descendentes de Noé são atribuídos 3 regiões. Ninurta, o filho mais importante de Enlil, represas nas montanhas e drena os rios para fazer Mesopotâmia habitável. Enki recupera o Vale do Nilo. A península do Sinai é retida pelo Anunnaki para um espaço-porto pós-diluviano. Um centro de controle é estabelecida no Monte Moriá, o futuro de Jerusalém. 9.780 a.C. Ra-Marduk, o primogênito de Enki, divide o domínio sobre o Egito entre Osíris e Sete. 9.330 a.C. Sete apreende e desmembra Osíris, assume controle absoluto sobre o Vale do Nilo. 8.970 a.C. Hórios vinga seu pai Osíris, lançando a primeira guerra da pirâmide. Sete escapa para a Ásia, aproveita a península do Sinai e Canaã. 8.670 d.C. Contrapondo-se ao controle resultante de todas as instalações do espaço por descendente de Enki, o Enlilitas lança a segunda guerra pirâmide. O Ninurta, vitoriosa, esvazia a grande pirâmide de seus equipamentos. Ninhursag, a meia-irmã de Enki e Enlil, convoca uma conferência de paz. A divisão da terra é reafirmada. Regra sobre o Egito transferido da dinastia de Ra, Marduk, ao de Tote. Heliópolis construído com um substituto Beacon City. 8.500 anos antes de Cristo. O Anunnaki estabelece postos avançados na porta de entrada para as instalações espaciais. Jericó é um deles. 7.400 anos antes de Cristo. Como a era de paz continua, os Anunnaki concederam à humanidade novos avanços. O período neolítico começa. Semideuses governam o Egito. 3.800.
Urban, civilização, começa na Suméria como o Anunnaki. Restabelece ali as antigas cidades, começando com Eridu e Nippur. Anu vem à Terra para uma visita, uma nova cidade, Uruk, entre aspas, Eresh, fecha aspas. É construída em sua honra e ele faz seu templo a morada da sua amada neta Inanna, Ishtar. Reinado na Terra, 3760. A humanidade concedido reinado, Kish é a primeira capital sobre a égide da Ninurta. O Alendar começou em Nippur, civilização que aflora fora da Suméria, a primeira região. Ano de 3450. O poder na Suméria é transferido para Nannar, Sim, Marduk, proclama Babilão, portal dos deuses, a Torre de Babel, o incidente. O Anunnaki confunde os idiomas da humanidade. Seu golpe frustrado retorna Marduk, Ra, para o Egito, e depõe Tote, Agar, seu irmão mais novo, Dumuzi, que tinha prometido Inanna. Dumuzi matou-se acidentalmente, e Marduk, preso vive na Grande Pirâmide. Libertado através de um eixo de emergência, ele vai para o exílio. 3100, ano de 3100, anos de caos, acabaram com a instalação do primeiro faraó egípcio em Memfis. Civilização trata da segunda região. 2900, ano de 2900. O reinado na Suméria é transferido para Eresh. É dado a Inanna o domínio sobre a terceira região. Civilização do Vale do Indo começa. Ano de 2650. Capital real de Sumer desloca sobre. O reinado se deteriora. Enlil perde a paciência com as multidões humanos indisciplinados que se revoltam contra os reis. 2371. Inanna se apaixona por Sarukin, Sargon. Ele estabelece nova cidade e nova capital, Akkad, Império Acádio, lançado. 2311. Com o objetivo de dominar as 4 regiões, Sargon remove o solo sagrado da Babilônia. O conflito Marduk-Inanna se inflama novamente. Ele termina quando Nergal, irmão de Marduk, viaja da África do Sul para a Babilônia e convence Marduk a deixar a Mesopotâmia. Ano de 2291. Naram-Sin sobe ao trono de Akkad, dirigido pela guerreira Inanna. Ele penetra na península do Sinai e invade o Egito. Ano de 2255. Inanna usurpa o poder na Mesopotâmia. Naram-Sin desafia Nippur, o grande Anunnaki. Abandona Akkad. Inanna escapa. Sumer e Akkad são ocupadas por tropas estrangeiras leais a Enlil e Ninurta. Ano de 2220. A civilização suméria sobe às novas alturas sob governante iluminado de Lagash. Tote ajuda seu rei Gudea a construir um templo zigurate para Ninurta. No ano de 2193, Tera, pai de Abraão, nascido em Nippur em uma família sacerdotal real. Ano de 2180, o Egito dividido, seguidores de Ra, Marduk, reteram o sul, faraós que se opõem a ele e ganharam o trono do Baixo Egito. 2130, como Enlil e Ninurta estão cada vez mais longe, a autoridade central também se deteriora na Mesopotâmia. As tentativas de Inanna para recuperar o reinado de Erech não duram. Anunnaki significa aquele que desceu dos céus, na extinta língua suméria. O povo hebreu os chamavam de Nefilim ou Elohim, e os egípcios os denominavam Néter. Segundo o historiador Zecharia Sitchin, os Anunnaki seriam seres provenientes do planeta Nibiru que teriam criado a raça humana atual.
Na mesma linha de raciocínio, os Anunnaki também seriam os responsáveis por todo o conhecimento científico do povo sumério. Descobertas arqueológicas e artefatos, como já foi dito nesse vídeo anteriormente, nos últimos 3 séculos sugeriram que uma avançada civilização proveniente de fora da Terra teria interagido com os habitantes da antiga Mesopotâmia há quase 500 mil de anos. Para Sitchin, seriam os Anunnaki, provenientes de Nibiru, que existiria no próprio sistema solar. Para outros estudiosos, eram aliens que colonizaram a Terra para extrair minerais nobres com a ajuda de humanos geneticamente manipulados. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e dá um joinha e acione o sininho para você receber notificações quando tem vídeos novos. Obrigada!